Bem-vindos ao Globo News Painel. Nós vamos tratar de uma tragédia que nos atingiu de forma brutal, da mesma maneira como devastou o Japão. Foram imagens que tiveram profundo efeito, acho que na psicologia de cada um de nós, não só. A nossa solidariedade, em primeiro lugar, à população do Japão. Foram imagens impressionantes que continuam se repetindo. Estamos enfrentando ainda, porque é uma situação internacional grave do ponto de vista do acidente nuclear. O que acontece com os reatores no Japão, em Fukushima, ainda é uma questão em aberto, portanto é uma questão perigosa. Mas a ideia desta edição do Globo News Painel é explorar um pouco aqui o que possivelmente serão as consequências e as ramificações dessa tragédia do ponto de vista econômico, em primeiro lugar. 3 são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu começo a apresentação dos nossos participantes por Roberto Gianetti da Fonseca. Ele é presidente da Kaduna Consultoria e é também diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. Está conosco o nosso ex-embaixador nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. E o terceiro participante da roda é o engenheiro e empresário Ingo Plöger. Ele preside o Conselho de Empresários da América Latina, a ACEAL. Roberto, é possível já ter uma ideia do impacto, em primeiro lugar, dessa devastação numa economia central, como a economia japonesa, a terceira do mundo? E como é que ele se propaga, quase que, digamos assim, com as ondas de choque de uma explosão? Ou é muito cedo ainda, nem sequer se tem uma ideia de o que o Japão sofreu acarretará também de prejuízos para o resto do mundo? Olha, eu acho que nós não podemos ter uma visão completa e já definitiva dessa tragédia, do ponto de vista nem humano, nem econômico. Porque até agora não se tem certeza, inclusive, da devastação que foi do ponto de vista de perda de vidas humanas, de instalações, de indústrias, para não dizer das centrais nucleares, né, que estão lá derretendo e o risco de uma contaminação. Esse é o grande ponto de interrogação, porque a contaminação aí a contaminação ali pode criar uma zona de exclusão ali no norte do Japão, que é uma coisa realmente ou em cima de Tóquio, impressionante, né? Até Tóquio, né? E uma coisa interessante, William, que acho que eu ouvi outro dia como um ponto importante para refletir a respeito do Japão. O Japão é a segunda ou terceira, parece que a China passou agora a terceira economia do mundo, mais de 5 trilhões de dólares, quer dizer, essa é a magnitude da economia japonesa. Mas mais do que isso, o que o Japão tem de primeiro lugar, que eles são, enfim, o recordista mundial, é a maior densidade econômica do mundo. Porque como é um país, uma ilha, na verdade, de 300 mil quilômetros quadrados, com 5 trilhões de dólares de PIB, o PIB por metro quadrado, vamos dizer assim, é o maior do mundo. Assim como o PIB per capita é muito maior que o da China. Exatamente. Então, qualquer catástrofe, qualquer acidente natural no Japão tem uma repercussão econômica muito grande. Porque uma enchente, um terremoto, esse que aconteceu, então foi dramático, falam de 170 bilhões de dólares de perda material. Não estamos nem falando da perda humana, que isso seria então muito maior. Falando do econômico, 170 bilhões de dólares. Mas mais do que isso, ruptura de fornecimento de peças, de componentes eletrônicos, indústria automobilística parada, algumas empresas. Então isso tudo tem evidentemente consequências na cadeia produtiva mundial. E acredito, quer dizer, só ao longo do tempo, em 3 a 6 meses, que se recupera o ritmo de produção e de curso, vamos dizer, da economia japonesa. Rubens, você se arrisca a prever, talvez, que tipo de ramificações e consequências essa tragédia tem? Olha, antes de tentar responder isso, eu acho que era importante a gente colocar o que aconteceu no Brasil dentro da perspectiva desses primeiros 3 meses do ano. Quer dizer, o ano de 2011 começa numa situação tão dramática, aumentando tão dramaticamente as incertezas mundiais, que era bom a gente pensar no que aconteceu. E essa é mais uma incerteza? Mais uma incerteza. Primeiro, as rebeliões populares no norte da África e no Oriente Médio. A crise financeira e econômica na Europa, voltando agora com a Grécia, com a Irlanda. Pegando agora Portugal, Irlanda e Espanha. Agora, a crise com a Líbia, com a decisão do Conselho de Segurança de usar a força bélica para segurar a contraofensiva do Gaddafi. O terremoto, o tsunami, a crise nuclear que aconteceu no Japão. Em consequência disso, em grande parte,
a instabilidade dos preços do petróleo, a instabilidade do Oriente Médio, a consequência da crise do petróleo. E a crise pela alta dos preços da alimentação no mundo. É uma agenda... Que é anterior a tudo isso. Já. Mas que agora pode ter consequências, pode ser agravado. Então, esses são os principais acontecimentos que estão moldando esse começo de ano. Evidentemente, isso vai ter consequências para a situação internacional, a economia internacional, para a política internacional, para a posição do Brasil. E no caso do Japão, eu acho que a economia japonesa, com 5 trilhões de dólares, ela terá, de alguma maneira, um impacto sobre o crescimento, se eles não controlarem e não restabelecerem. O crescimento da economia japonesa em primeiro lugar ou o crescimento da economia mundial? Não, eu acho que vai ter pouco efeito sobre o crescimento mundial, porque o crescimento mundial previsto pelo Fundo Monetário para esse ano é de 4,4%. O que os economistas estão dizendo é que pode abaixar 0,1%, 0,2%. Vai ter um efeito grande, talvez no que o Roberto mencionou, na cadeia produtiva. Está havendo já uma desorganização. E eles estão passando a produção do Japão para a Tailândia, para outros países. Eu acho que esse efeito inicial vai ser logo contido, porque a produção dessas multinacionais passa a ser feita em outro lugar e abastece os países que compram. Agora, lá no Japão, essa região que foi afetada representava pouco dentro do PIB. Eu li 2% do PIB 2 japonês. 2 a 4%, há números diferentes, 2 a 4%. Quer dizer, eu acho que o importante para a gente acompanhar é como o Japão vai sair dessa tragédia. Porque em 96 o Kobe teve problemas tremendos, né? E era um porto. Agora, vários portos no norte do Japão ficaram afetados também. Então, o problema é de como o que aconteceu pode desorganizar a produção interna no Japão, sem falar do agravamento da situação se a crise nuclear se espalhar ou sair do controle. Você sugere uma boa linha de análise, só vou separar, quase para a gente poder fazer metodicamente uma abordagem de cada um por vez. O que você nos sugere aqui nessa conversa é ver de que maneira todas essas crises, agora colocada a japonesa ainda no meio dela, interagem e que cenário elas criam para o Brasil. Com a sua permissão, eu coloco isso um pouquinho mais adiante na nossa conversa e foco neste momento apenas na questão japonesa e passo a palavra ao Ingo. Ingo, nós temos ruptura de cadeias produtivas, nós temos destruição física de capital e de capital humano, então nem se fala. Por outro lado, nós temos uma economia forte, calcada em alta tecnologia, desenvolvimento industrial e fortíssimo capital humano, associado, porém, ao que o Rubens diz, com incertezas grandes. Se uma crise nuclear ela se torna mais aguda, o perigo é extraordinário, nunca visto, inédito. Considerando tudo isso, como é que você vê a tragédia japonesa e os seus impactos? Eu acho que a tragédia japonesa ela tem uma característica diferente das outras aqui mencionadas. Eu acho que a característica das outras é porque elas foram desenvolvidas até por nós mesmos, seres humanos. E essa do Japão é alguma coisa totalmente exógena, na qual o ser humano não tem influência nenhuma. Um terremoto, um maremoto, um tufão, o ser humano não tem influência nenhuma. E isso faz com que a imprevisibilidade ela se torne extremamente alta quando a gente vê o impacto que isso causa dentro de uma circunstância já difícil colocada. Eu acho que pós-Japão nós vamos ser diferentes. Eu acho que a agenda nossa vai mudar. A matriz energética daqui a 10, 15 anos não será a mesma do que nós projetávamos que fosse antes do efeito Japão. Você está se referindo à participação da energia nuclear na nossa matriz energética? É uma delas. Então, eu acredito que essa circunstância do impacto, ela tem várias dimensões. A primeira, além das dimensões humanas e econômicas já colocadas, é que tipo de resposta nós temos a esse tipo de tragédias e o que nós podemos comparar. Então, Kobe foi citado, e eu cito, por exemplo, o Haiti também. O Haiti foi devastado por um terremoto. E
causou 140 milhões de pessoas. 140 mil, desculpe, 140 mil pessoas que faleceram. No Japão, até hoje, a gente espera que seja 8, talvez a 10. E a grande diferença que se pergunta é por que essa diferença? Primeiro, porque houve um Se você quiser, o tsunami do final de 2004, na orla do Oceano Índico, matou mais de 200 mil pessoas. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, a primeira resposta que a gente pode ter é que o Japão se preparou por muito tempo para catástrofes do tipo terremotos. Talvez não a maremotos, mas terremotos com certeza. Teríamos muito maiores perdas humanas em número e talvez econômicas se isso não fosse muito bem preparado já pela sociedade japonesa. O que fica uma incógnita muito grande é a contaminação nuclear. Segundo ponto, a qualidade de resposta japonesa será muito maior do que tanto no Haiti ou aquela da Indonésia. Eu vou citar um pequeno exemplo, se me permite. Quando em Kobe houve o terremoto, na época nós tínhamos encomendado... Foi em 1996. 96. Nós tínhamos encomendado uma máquina no Japão e 2 dias depois do desastre eu cheguei a ligar à empresa e dando a nossa solidariedade, etc. E tal, diz, olha, nós podemos até estender o prazo de entrega ou rever a situação de pagamento. Diante do ocorrido. Do ocorrido. E a metade da fábrica do nosso fornecedor foi destruída. A resposta dele foi a seguinte: você não se preocupe, eu me reuni com os colaboradores e eu vou entregar os equipamentos no dia combinado. E ele entregou antes do dia combinado. Então, a resposta japonesa a esse tipo de catástrofe é diferente. Então, eu acredito que um efeito muito forte no Japão será, primeiro, uma reunificação política que eles não têm há muito tempo, uma conjugação de fatores econômicos que eles não conseguiam superar, por uma série de razões internas, e terceiro, uma reconstrução que vai afetar internamente o Japão de uma maneira positiva, no médio e longo prazo. Você está citando a questão da oportunidade. Ela passou muito pela imprensa internacional e pela imprensa brasileira na semana que passou, como uma das, digamos, uma das formas de avaliação das consequências da tragédia. A tragédia vista também como um renascimento. Isso chegou a ser escrito, por exemplo, pela revista The Economist. O editorial da revista The Economist tem uma importância enorme na formação do pensamento econômico internacional. Termina na sexta-feira, o dia que a Economist vai para as bancas, dizendo, bom, todo esse sofrimento talvez signifique para o Japão um renascimento.